Jornal da Hora do Almoço, agora com o físico Carlos Filhais. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. A missão Artemis II à Lua foi concluída e com pleno êxito. Com êxito o professor vai nos ajudar aqui a fazer um balanço daquilo que se passou, também para depois a seguir conseguirmos antever um bocadinho o que é que há de vir. Sim, todos nós acompanhámos, digamos que o mundo inteiro seguiu esta missão, porque há mais de 50 anos que não se ia perto da Lua, e esta missão teve algumas inovações. Uma delas foi a distância mais longe que algum dia algum ser humano foi. Depois, não ter sido um ser humano, mas terem sido 4, dos quais uma mulher, um não branco e um não americano. Bateram os 3 recordes de distância à Terra. Isso é tudo pensado, professor? Não, quando o objetivo não era bater recordes. Não. É apenas do ponto de vista mediático, uma pessoa pode dizer que avançou-se, foi-se mais longe. Nesse sentido, é literal. Foi-se mais longe também na distância. Mas o objetivo não era esse. Foi-se mais longe até por uma questão de poupar combustível e não andar a fazer manobras à volta da Lua. Deu-se uma grande volta por cima e a própria Lua se encarregou de restituir a nave à Terra. Mas perguntava até mesmo no que diz respeito aos astronautas, à escolha. O ter o cuidado de escolher uma mulher, o ter o cuidado de... Isso foi de propósito. Isso foi de propósito e vai continuar a ser assim. Digamos, a tripulação da próxima missão ainda não está escolhida, deve ser designada muito em breve, mas de certeza que vai ter uma mulher, vai ter, na mesma, foi um modelo, vai ter um não branco e vai ter, talvez, um japonês, não sei, e talvez não, e de certo, um não branco e um não americano, talvez um japonês. Mas o que é que é... Só para a operação. Voltando atrás, qual foi o principal... qual era o principal objetivo que foi plenamente atingido? Era testar, mais uma vez, o foguetão SLS da NASA, que é o foguetão mais poderoso do mundo, e a nave Orion. Desta vez já tinha havido a Artemis 1, mas era automático, totalmente automático. Ora bem, automático quer dizer, se falhar, perde-se muito dinheiro, mas não se perdem vidas humanas. E agora... o teste foi com 4, não 1, nem 2, nem 3, mas 4 vidas humanas lá dentro, o que significa que os cuidados de segurança tinham de ser os maiores possíveis. Claro. Foram e tudo correu bem, quer dizer, tudo devia correr bem e tudo correu bem. Quer dizer, a coisa pior que aconteceu foi uma avaria na casa de banho. Sim, logo nas primeiras horas. Sim. Logo no início, mas até isso foi reparado. Uma parte crucial era o escudo térmico, que significa... o revestimento da cápsula Orion, que a protege das temperaturas altíssimas, cerca de 3.000 graus Celsius, quando ela reentra na atmosfera. A Artemis 1 saiu chamuscada, quer dizer, se tivesse gente a bordo teriam sobrevivido, mas não ficou com grande aspecto. A casca ficou muito chamuscada, inclusivamente queimou alguns mosaicos, aquilo é feito de mosaicos de material sintético, alguns mosaicos caíram e portanto... E essa foi uma das melhorias que se fez. Havia receio que não tivesse altura o revestimento. Melhorou-se o revestimento e mais do que isso, mudou-se também a trajetória de descida para que tivesse exposto durante menos tempo a esse forte aquecimento. E eu estava lá e vi aqui no canal Now. Esteve aqui connosco a acompanhar, verdade? E tudo correu conforme planeado. Ao segundo, para ter uma ideia da precisão, enfim, aquilo cai no Oceano Pacífico ao largo de San Diego, sul da Califórnia, mas o grande navio com os helicópteros e as lanchas para o recolher, estava a 3 km do sítio de coisa. E a diferença da queda foi de 1 ou 2 segundos relativamente ao que estava planeado. E, portanto, ficou surpreendido com tamanho rigor, assim, quase que o rigor é a grande lição do espaço. Como nada pode falhar, temos de ser absolutamente rigorosos. Nós na Terra temos backups, temos meios que podem ser sobressalentes, podemos pedir ajuda. Ali não há grandes meios sobressalentes, nem há ajudas possíveis. Portanto, estão em queda, vão cair, é inexorável e tem de cair bem. Por outras palavras, o revestimento térmico teve altura. A nave já foi recolhida, foi vista, e eu vejo pessoas que me dizem assim: mas isto de ir à Lua já foi há mais de 50 anos, alguns não se lembram porque já nasceram depois, não é? Posto que é o seu caso. Sim, exatamente. mas eu lembro-me, já se foi à Lua. O que é que adiantou? Bem, adiantou que não se pode voltar à Lua sem ter o foguetão e nave adequados. E adequados significa que não são os de há 50 anos. São muito mais modernos. Os materiais são completamente novos.
digamos, a computação é absolutamente nova. Não havia quase computação há mais de 50 anos. Claro. Estas imagens fantásticas que nós vimos foram feitas com câmaras digitais, que na altura não estavam disponíveis, e, portanto, é um mundo novo que se abriu agora. Mas não vamos ter que esperar mais 50 anos, professor, para repetir o feito. Não. Agora, vamos esperar mais algum tempo. E é uma questão de dinheiro. Algum tempo... Não há nada na ciência e tecnologia que impeça que a missão Artemis 3 funcione, que vai testar os veículos de alunagem e que depois a Artemis 4 está previsto para 2028, aluna outra vez. E, portanto, vamos ter de esperar 2 anos para ver. Também houve, entre a Apolo 8 e 1968... As distâncias são bastante mais encurtadas a partir de agora. Esperemos que sim, mas o fator crucial é o dinheiro. Por outras palavras, não há nada na ciência e na tecnologia, repito, que impeça o que está testado. Pode-se fazer. Agora, fazer custa dinheiro. Por exemplo, para dar um exemplo, aquele módulo de comando que foi construído pela Agência Espacial Europeia e que foi tirado fora, onde tem os sistemas de propulsão, foi tirado fora quando a nave aterra, é muito caro, tem-se construído cada vez um novo foguetão, esse foguetão não é recuperável, tem-se construído, tudo isto custa, vamos lá, uma pipa de massa, para usar uma linguagem simples, tudo isto custa uma pipa de massa. Para financiamento, e a NASA está a ver o seu orçamento a ser cortado, a ser diminuído, porque quem manda é o Presidente, o Congresso, claro, tem de aprovar, o Congresso resistiu aos cortes do Presidente no ano passado, digamos, para dar números, 1,3% do budget federal, do orçamento federal, é para a NASA. Para tudo da NASA, e os programas da NASA estão longe de ser apenas isso. Ora bem, no tempo da Apollo era mais de 6%. Portanto, é a diferença entre uma coisa e outra. Na altura havia um objetivo político muito claro, que era bater a União Soviética na corrida à Lua, porque eles tinham-se adiantado, tinham sido o primeiro satélite oficial, o primeiro humano no espaço, e já agora também a primeira mulher no espaço. Sim. E agora não há esse objetivo. Aliás, o Donald Trump, toda a gente fala de Donald Trump, podia ter aproveitado esta viagem com êxito para dizer a América consegue isto, consegue aquilo, mas nós vimos que teve uma conversa muito displicente com os astronautas quando eles deram a volta à Lua, mas, enfim, quer dizer, não houve quase mais um tweet quando eles chegaram cá, mas pouco mais. Por outras palavras, isto até poderia ter servido para ele para distrair da guerra do Irão. Mas não. Por outras palavras, ele, se calhar, se houver atrasos, ele pode ser bem o responsável pelos atrasos. Por outras palavras, a defesa custa muito dinheiro. Pois e ele está a escolher investir na defesa em vez de investir nesta questão, que é a questão de voltarmos à Lua. Eu vou usar uma imagem que é uma imagem humorística, mas que acho que é para as pessoas perceberem, montar uma tenda na Lua. Acampar na Lua. Para fazer o acampamento na Lua, ele não tem dinheiro. Mas se for preciso, digamos, bombardear e destruir uma civilização... Mas ele até a Marte prometeu ir, portanto. Já nessa me permite, eu vou contrariar, não assim, mas ao Trump. Quando ele fala em Marte, é para enganar os tolos. Porque se isto é caro, imagina o que não é ir a Marte. É muito mais caro. É a diferença entre 3 dias de viagem e 6 dias de viagem. A menos que... Não viáveis de Trump, sim. A menos que a China, de repente, diga Marte é o objetivo, ou a Lua, eles também têm planos para ir à Lua. Era isso que eu ia dizer, é que o programa americano tem concorrência. Bem, neste momento a concorrência eu direi que não é muito forte. Não? Mas pode vir a ser. Por outras palavras, os planos da China não são muito conhecidos. Há um certo segredo de Estado. É sempre aquele há um segredo de Estado. mistério. Mas se a China, que tem meios, que é a superpotência que os Estados Unidos decidir investir aí na Lua ou em Marte, e aí o Trump vai ter de abrir os cordões à bolsa e vai ter de investir. Há outra potência, enfim, que não é bem conhecida como potência, mas está-se a tornar isso no espaço, que devemos estar atentos a ela, que é a Índia. A Índia, depois dos Estados Unidos, Rússia, União Soviética e China, é o 4º país que já mandou sondas robotizadas à Lua. Aliás, foi uma sonda chinesa que foi a primeira a descobrir água orbitando à volta, a sonda estava a orbitar à volta da Lua em 2008 e viu, detectou água, foi uma sonda chinesa, e em 2023 fez uma aterragem suave no polo sul da Lua, onde, claro, robótico, sem instrumento, mas onde vai ser a tal acampamento, o tal parque de campismo humano. Portanto, não é só a China que tem tecnologia e meios. A Índia
também pode apostar isso. Mas a China, digamos, é que está mais adiantado. Agora, não sabemos quão adiantados estão. Se eles quiserem, vão à Lua, até que eu direi com alguma facilidade. Mas será que eles querem? Se calhar poderão ter outras prioridades. Muito bem. Professor, vamos falar também aqui da Meta, que lançou um novo modelo de linguagem, MuseSpark. MuseSpark vem de Musa, Spark de faísca. Enfim, nós sabíamos... O que é isto? Sim, é um rival daqueles modelos que todos conhecemos, o OpenAI, o Gemini, do ChatGPT, do OpenAI, do Gemini. É um modelo de inteligência artificial, mas que, de algum modo, lança a Meta na corrida. Porque a Meta, eu lembro, é a empresa do Zuckerberg, que tem 20 e poucos anos, e que tem produtos das redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem essas coisas, o que significa que tem um grande manancial de informação para poder tratar com IA. E as tentativas deles, os sistemas chamados Llama, enfim, não foram bem sucedidas na competição com esses sistemas que eu referi. Ora bem, então qual é a ideia deles? Bem, o Zuckerberg, estamos a falar de abrir as coisas à bolsa, deu 14 mil milhões de dólares para investir abriu um laboratório chamado Superinteligência, abriu lá uma repartição nova e contratou um jovem gênio. Estas coisas fazem-se com um jovem gênio. De origem chinesa, os pais eram físicos num laboratório nacional de Los Alamos e ele entrou no MIT, mas esteve lá há pouco tempo porque já estava a ganhar dinheiro numa grande empresa, fez a sua própria empresa e é dos milionários mais jovens que se chama-se Alexander Wang. Vão ouvir falar mais dele e foi contratado, não foi há um ano sequer, pelo Zuckerberg, pela Meta. Então esse rapaz, vamos chamar-lhe assim, porque é um rapaz... É jovem? É jovem, 29, direi agora. É um jovem. É um jovem muito, muito endinheirado, agora com esta contratação. Pois, claro. Ele tinha uma empresa, ainda mantém a empresa. Uma startup, não é? Uma startup chamada Scale AI, que ainda se mantém, ele tem lá o dinheiro, mas ele trabalha agora para a Meta. E o que é que acontece? Acontece que este produto, disse-lhe o nome, MuseSpark, aparentemente é equiparável ou, em alguns casos, melhor que esses outros. E foi feito em pouco tempo, com dinheiro, apesar de tudo, parece-nos muito, mas mais limitado. Tem novidades, em particular, logo de raiz é multimodal, o que significa pode tratar voz, imagem, e, acima de tudo, tal como os outros mais avançados, não é apenas imitar o texto, não é apenas imitar o discurso dos humanos, faz outra coisa que é o raciocínio lógico, quer dizer, resolve problemas, tem cadeias, o que se chama cadeias de raciocínio. Já se entra noutro patamar. Hoje a IA não é só imitar texto, hoje a IA é resolver problemas, poder ser feito agentes, etc. Digamos que talvez o Claude da Anthropic programa melhor, mas no resto, eles, segundo dados da própria Meta, que eu não fui verificar, mas dizem que bate os outros. O que significa que temos mais um competidor em ação, o que significa que o ambiente está a aquecer. A Anthropic também está a responder a uma nova versão do Claude que fizeram anunciar que era perigosa, no seguinte sentido, pode constituir um perigo para a cibersegurança, o que significa que eles deram para ser testado e não lançaram ainda. Enfim, tudo a investir no mesmo, na verdade. Não é? Exato, portanto há uma corrida, a corrida à inteligência artificial continua e não são só 3 parceiros, são pelo menos 4. Vão crescendo os parceiros. O professor tem uma sugestão de livro também, sim, como sempre. Como é de costume, eu recomendo este livro, Proto, uma história da linguagem, de Laura Spinney, que é a história, tem mapas elucidativos, que é uma história das línguas indo-europeias, que nasceram no Mar Negro, entre a Europa e a Ásia, há muitos, muitos anos, não é? 8.000 anos, e que se espalharam, quer para a Europa, quer para a Ásia. Então temos esta coisa curiosa, uma pessoa aprende coisas fantásticas ao ler livros como este, de temas e debates, e eu aprendi muito. Esta coisa curiosa, que as línguas da Europa, com 3 exceções, têm esta raiz comum de proto-indo-europeu. E as exceções são o basco, que é uma língua estranhíssima, o finlandês, o estónio, já agora é 4, e o húngaro, que ontem ouvimos falar muito húngaro nas eleições húngaras. Mas o resto são línguas parecidas com línguas como o próprio persa e do Azerbaijão, as línguas dessa região da Ásia. O turco não, tem outra origem, mas, portanto, há aqui um território comum entre a Europa e a Ásia com uma origem linguística e é muito interessante como é que hoje nós temos documentos, arqueologia, etc., que nos permitem desvendar essa unidade da linguagem. As línguas diferenciaram-se tal como as espécies se foram diferenciar a partir de um tronco comum. Muito bem, Carlos Filhais, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um gosto. Uma Até à boa próxima. semana. Obrigado.